TV Cidade. Pelotas se vê aqui. Pelotenses e rio-grandinos, sejam muito bem-vindos ao nosso Estação dos Bichos dessa semana. No programa de hoje, nós temos uma entrevista com a equipe do Raça Selvagem, que são acadêmicos em ecologia e vem nos falar sobre o avanço das cidades no meio ambiente selvagem. A gente ouve muito falar, até aqui no programa, que alguns animais são vivíparo, ovíparo ou ovovivíparo. Mas afinal de contas, o que é isso? E qual é a diferença entre eles? Para descobrir isso, vamos contar com o Quem é Quem. O bicho legal nos traz um lagarto muito bacana, é o lagarto de limbo azul. No meu bichinho de estimação, vamos conhecer a guriazinha, a raposinha e a Sol, as mimosas da Adriane Menezes. E é claro que o programa tem também as aventuras do Raça Selvagem, o meu bicho é o bicho e as dicas de saúde do Dr. Marco Aurélio Mota. Então, fique ligado, pois está no ar Estação dos Bichos. E como você já sabe, a parada obrigatória para quem gosta de animais. Estação dos Bichos. Existem aqueles animais que são ovíparos, outros que são vivíparos e outros ainda que são ovovivíparos. Mas afinal, qual a diferença entre eles? Isso vamos ficar sabendo agora no Quem é Quem acompanha. Quem é quem? Em biologia, designam-se como ovíparos os animais cujo embrião se desenvolve dentro de um ovo em ambiente externo sem ligação com o corpo da mãe. A maioria dos peixes, répteis e invertebrados, alguns mamíferos e todas as aves são ovíparos. As fêmeas ovíparas de muitas espécies botam seus ovos já fecundados, como ocorre com muitas aves e insetos. Em muitas espécies aquáticas é comum a fecundação externa e, portanto, os ovos que são expelidos pela fêmea ainda não estão fecundados. O inconveniente deste tipo de reprodução é que os ovos ficam à mercê de predadores, ocorrendo por conta disso uma mortalidade bastante elevada. Contudo, existem estratégias distintas. Algumas espécies, como por exemplo o bacalhau, botam grande quantidade de ovos abandonando-os à própria sorte. Já outras, como as tartarugas, depositam seus ovos em regiões mais protegidas para que não sejam encontrados por predadores. A grande maioria das aves, assim como algumas espécies de peixes e de répteis, costumam depositar seus ovos em ninhos e vigiá-los durante todo o seu desenvolvimento. Quanto maior for o amparo de seus progenitores, menor é o número de ovos que a fêmea deposita. Os vivíparos são animais cujo embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, numa placenta que lhe fornece nutrientes necessários ao seu desenvolvimento e retira os produtos de excreção. São vivíparos a maior parte dos mamíferos, alguns peixes, répteis, anfíbios e insetos. São classificados como ovovivíparos os animais cujo embrião se desenvolve dentro de um ovo alojado dentro do corpo da mãe. O ovo recebe assim a proteção, mas desenvolve-se a partir de material nutritivo existente dentro do próprio ovo e não de uma placenta. Os ovos eclodem no oviduto materno sem que exista ligação alguma entre a progenitora e o embrião. Alguns peixes, répteis e invertebrados são ovovivíparos. Quem é quem? Como a gente pôde ver, quase todos os mamíferos são vivíparos, com exceção do Ectna e do ornitorrinco, que são ovíparos. Mas agora é a hora de chamarmos a equipe do Raça Selvagem, que hoje presente aqui nos estúdios, né? Matando a saudade, né, Gustavo? Claro. O Gustavo Arruda, que vai nos falar qual é a novidade dessa semana, qual é o vídeo dessa semana. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente trouxe o trailer do documentário The Cove, que se chama A Enseada, que fala da matança, do comércio de carne e de golfinhos vivos no Japão. Então, ele ganhou o Oscar esse ano, então confira as imagens que vocês vão gostar. I do want to say that we try to do the story legally. There it is. A little town with a really big secret. It's so bizarre what's going on over here.
When we first got in the country, we had no idea who was following us. Do you think they know we're here? We didn't know if it was the whalers, the Japanese mafia. Somebody's behind me. I don't know who that is. They don't like me. They don't like my message. Rick is world famous for his work with dolphins. I feel somewhat responsible because it was the Flipper TV series that created this multi-billion-dollar industry. The dolphin smile is nature's greatest deception. It creates the illusion they're always happy. You realize after a while they don't really belong in captivity. I'd never seen so many dolphins before. The Japanese people don't even know about it. They take the boats around to the secret cove that nobody could see. They're afraid of cameras. They said if the world finds out what goes on here, we'll be shut down. They were hiding something. We need to get in there and film exactly what happens. We need to know the truth. We needed people with a special set of skills to implement this mission. They're behind me. Let's go, let's go. Good luck. Underwater camera in a second. They're not being told that the free lunch meat that their children are getting are contaminated. Let it not be said that you didn't know about it. You know about it. If we can't fix that, there's no hope. Okay, there's a flashlight. The guards are moving. The guards are moving. Get out of there. Aqui a gente assina mega de internet e leva o dobro de velocidade. E ainda ganha 30 canal de TV grátis. Então o que eu ganho no lugar dos 30 canais? Internet em dobro e TV grátis? Só na Via Cabo. Ligue agora mesmo. Você está assistindo Estação dos Bichos. Voltamos com a Estação dos Bichos para então conversarmos com a equipe do Raça Selvagem, que hoje, né, estão presentes aqui no estúdio. Me abandonaram por um tempo, assim, mas foi por uma boa causa, né? A gente só chamava as matérias pela TV e tal, mas agora os meninos estão hoje aqui para conversar um pouquinho com a gente, não só da matéria que o Raça Selvagem traz, mas hoje de um assunto bem interessante, né? Primeiro, apresentar os meninos que o pessoal já conhece, que é o Pablo Ribeiro, o Gustavo Fonseca e o Gustavo Arruda, faltando hoje o João, né? Ele tá ocupado apresentando um trabalho hoje na faculdade, mas no próximo programa, se Deus quiser, ele está de volta. Com certeza, com certeza. Obrigado pelas matérias que estão chegando até nós aqui, que com certeza vem com uma qualidade excelente, o trabalho de vocês. A gente está distante, mas a gente procura manter o público inteirado do que está acontecendo em relação ao meio ambiente, desde que seja na Pelotas, no estado, no Brasil e em todo o mundo, né? É. Então a gente tenta... E com certeza, é o que tu disse, né, Gustavo? Assim, não estando presente, mas de certa forma estão presentes, né? Porque a gente se vê e conversa, e, né? Só com presentes aqui nos estúdios que dificulta um pouquinho. Né? Isso, exatamente, até pelo trabalho que vocês vêm realizando, Sim, que a gente vai falar. Ocupa muito tempo, né? Tem bastante coisa para fazer. Com então, certeza, às vezes... faculdade, mais o trabalho do Raça Selvagem, da equipe, né? Depois mais trabalho também. Mais o trabalho que a gente vai conversar mais um pouco depois, e cada um fala um pouquinho do que está fazendo e tal. Mas vamos chegar então no assunto, né? Bom, o avanço da urbanização nas áreas silvestres. Bom, pois é. Isso é bem comentado, até a ecologia estuda bastante isso. A gente vai ver aqui para dar a nossa opinião como estudante, mais ou menos o que a gente está vendo na faculdade, que a gente pode vir a acrescentar nesse assunto. O ser humano é uma espécie que se desenvolve, que dos últimos anos, desde a Revolução Industrial, vem se desenvolvendo de uma forma assim, muito rápida. Foi uma explosão de desenvolvimento bem repentina, assim, que começou as coisas a andar muito rápido. E antigamente não tinha essa preocupação com o meio ambiente. Então essa urbanização, esse desenvolvimento veio acontecendo de uma forma que só se pensava no lucro. Hoje em dia é assim, mas antigamente era mais ainda porque não se tinha conhecimento quase nenhum sobre a natureza. E hoje a gente pode ver que algumas espécies conseguem conviver com a gente na área urbana. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí, a ratazana, que é o rato de esgoto, né? Morcegos, algumas espécies de morcego, a própria aranha marrom. Então tem espécies que conseguiram conviver onde a espécie humana dominou. Então a gente veio falar sobre isso aqui contigo, por isso também acompanhar. Até a gente estava comentando antes